O nosso trabalho é sobre modelos matemáticos para problemas de dimensionamento de lotes, com restrições de capacidade e custo de transporte. O grupo é composto por eu, Alex, Amanda Almeida, Amanda Fernandes, Bianca Barroso e Bruna Cristina. Bom, falando um pouco sobre a introdução, é que atualmente o setor industrial ele vem sofrendo estímulos para aperfeiçoar os seus processos. E isso se dá porque a competitividade é muito alta e se torna extremamente necessário economizar recursos. E aí, visto que a pesquisa operacional é um campo de pesquisa muito visado para aperfeiçoar e ajustar esses processos, ela se torna essencial. O objetivo do nosso trabalho é estudar métodos para a resolução de um problema de dimensionamento de lotes com restrições de capacidade e custo de transporte. Nosso artigo base conta com 3 modelos e todos eles foram implementados em MPL, mas nós escolhemos apenas o modelo 1 para instanciar por causa da sua maior relevância. Neles são considerados itens produzidos e eles não podem ser colocados no mesmo pallet, porque eles têm tamanhos diferentes. Nosso problema é considerado como NP difícil e ele possui 2 elementos, 2 conjuntos, 13 parâmetros, 6 variáveis de decisão e 8 restrições, tirando a função objetiva. Sendo assim, a capacidade ela foi obtida pelo problema de carregamento de pallets do produtor. E agora nós temos algumas aplicações que seriam o problema frequente de dimensionamento de lotes, que possui uma aplicabilidade enorme na engenharia de produção. No nosso modelo, ele também cita itens diferentes para a importância nos ambientes de manufatura. Além disso, o artigo também cita uma empresa europeia onde ocorrem discrepâncias na distribuição dos produtos entre a fábrica e armazéns, e também são apontados estudos para diminuir a quantidade de contêineres ligados à capacidade de produção, com uma heurística de fluxos em redes. E o problema também mostra que os custos de carga não dependem apenas do volume de itens transportados. Bom, o nosso trabalho ele apresenta 3 modelos. A gente fez um gerador de instância somente para o primeiro modelo, porque iria ficar muito grande. Então a gente vai explicar a implementação do primeiro modelo apresentado no artigo. O artigo apresenta 2 conjuntos, um conjunto de item e um conjunto de períodos. O conjunto de item varia de 1 até n, onde n é um parâmetro maior que 0. O conjunto de períodos varia de 1 até t, onde t também é um parâmetro maior que 0. Os parâmetros do modelo são S, duplamente indexado a I e a T, que representa o custo de preparação para a produção do item I no período T, H+, indexado a I e a T, que significa custo unitário de estocagem, H-, indexado a I e a T, significa penalidade por atraso de uma unidade do item I no período T. Parâmetro D, duplamente indexado a I e a T, que significa demanda do item I no período T. Parâmetro B, indexado somente ao conjunto de itens, significa tempo necessário para a produção de uma unidade do item I. Parâmetro Q, indexado a item, significa tempo de preparação para a produção do item I. Parâmetro CAP, indexado a T, significa capacidade de produção no período T. Parâmetro M, que representa um número positivo suficientemente grande, ele é representado por um somatório de I em I e J em T de todas as demandas. Parâmetro P, indexado ao conjunto de itens, representa o número de itens do tipo I que podem ser colocados no mesmo palete. C0, que é o custo fixo mensal do contrato. C1, custo unitário de transporte dos primeiros R paletes utilizados. C2, custo unitário de transporte dos demais paletes, onde C2 é maior do que C1. E o parâmetro R, que representa o número contratado de paletes com custo mais barato C1. As variáveis do nosso modelo são variável x, duplamente indexada, na verdade todas são duplamente indexadas, são indexadas ao conjunto de itens e de períodos. As variáveis x e mais e menos são maiores que 0, contínuas, e a variável y é binária, a variável a
inteira e a variável b também inteira. A variável x significa a quantidade a ser produzida do item I no período t. A variável I+, quantidade estocada do I no período t. Bom, a variável y representa a produção do item I no período t, né? É uma variável que indica se houve produção ou não. A variável A, número de paletes transportados contendo o item I no período T com custo unitário C1. Variável B, número de paletes transportados contendo o item I no período T com custo unitário C2. Logo em sequência, a gente apresenta a função objetivo, onde a finalidade é minimizar os custos de estoque, atraso, preparação e de transporte. Na sequência, são apresentadas as nossas restrições. R1 garante que a demanda é atendida. R2 assegura que exista produção apenas quando o custo e o tempo de preparação forem considerados. R3 é a restrição de capacidade do nosso problema. R4 assegura que o número suficiente de paletes para transporte de cada tipo de item é alocado. R5 limita em R a utilização dos paletes com custo mais baixo. As restrições R6, R7, R8 e R9 têm a mesma função. Elas garantem que os estoques e atrasos iniciais e finais dos itens sejam nulos. Aqui são apresentadas as nossas instâncias geradas pelo CodeBlocks. O gerador de instância vai ser explicado ainda. Para solucionar o problema, a gente utilizou alguns comandos. Inicialmente, model e o nome do arquivo, né, do nosso trabalho, .mod. Depois, data, instância.txt, foram as instâncias geradas. A gente usou o simplex para resolver e a gente conseguiu uma função um objetivo, né, de 2116. E logo em seguida a gente exibiu o valor das variáveis x e mais e menos y e a e b, onde é possível destacar a variável y binária, que apresentou somente números, né, 0 e 1, mostrando os períodos que têm produção e os períodos que não têm produção. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o gerador de instâncias aleatórias. Primeiramente, a gente adicionou duas bibliotecas. A primeira biblioteca é para a implementação da localização de programas. A segunda biblioteca é uma biblioteca necessária para a utilização da função rend. No int.main, criamos um arquivo, depois chamamos a função srend, que tem o objetivo de inicializar o gerador de números aleatórios. A cada execução, o valor da semente é diferente. O arquivo, então, vai receber a função fop, que tem o objetivo de abrir o arquivo .txt, em que o W significa um arquivo de texto para gravação. Em seguida, declaramos a variáveis i, j, o e g, que são os elementos do conjunto, os números de itens distintos e os números de períodos. Criamos também uma variável auxiliar, que vai receber a função rend. Depois, declaramos a variável n, que é a quantidade de itens. Com isso, vai imprimir na tela uma mensagem que vai pedir para o usuário digitar a quantidade de itens distinto. Esse número inteiro será guardado na variável n. A variável i vai receber a função rend, na qual vai gerar um número aleatório que terá que ser até n. Esse número n vai ser guardado e gravado no arquivo que foi criado. Depois, a gente declarou a variável t, que é o número de períodos. Com isso, vai imprimir na tela uma mensagem pedindo para o usuário digitar o número de períodos, que é também um número inteiro. Esse número inteiro vai ser guardado na variável t e o j vai receber a função rend, que vai gerar um número aleatório que tem que ser até t. Esse número t
ele será gravado no arquivo também. Para os parâmetros duplamente indexados, utilizamos os laços encaixados para a geração da matriz. O O vai de 1 até N, o G vai até T, o auxiliar vai receber a função range, em que vai gerar um número aleatório até N. Esse número será gravado no arquivo que foi criado. Se O for igual a N, a matriz está completa. Caso contrário, vai para o lado de linha no arquivo. O parâmetro H+, H- e o parâmetro D, a gente utilizou a mesma sintaxe. Unidimensionais, utilizamos apenas um for. E toda vez que entrar nesse for, vai gravar no arquivo o valor da variável O do momento e a variável aleatória, que é um número até N. Usamos essa sintaxe também no parâmetro Q, no parâmetro CAP, no parâmetro P, no custo fixo, no custo 1, no custo 2. No custo 2, utilizamos o if. Caso o custo 2 for menor ou igual a C1, vai aparecer na tela uma mensagem falando que o número é inválido e vai pedir para o usuário digitar novamente o custo unitário dos demais paletes. Esse número, que é inteiro, ele será guardado na variável C2, que será gravado no arquivo que foi criado. Caso contrário, esse valor que foi falado inicialmente será gravado no arquivo. Por fim, declaramos a variável R, que vai pedir para o usuário digitar um número de paletes com custo mais barato que C1. Esse número, que é inteiro, ele será armazenado na variável R e que será gravado no arquivo que foi criado. Por fim, fechamos o arquivo com fclose. Então, durante o nosso trabalho a gente abordou o problema de dimensionamento de lotes com restrições de capacidade e custo de transporte. Os modelos tratados no artigo foram testados e avaliados utilizando ferramentas da otimização, de forma a buscar uma solução ótima e sugerir pesquisas, para se dar continuidade ao estudo. E nós podemos perceber a importância da utilização dos métodos de pesquisa operacional, de forma a otimizar problemas de planejamento de produção, e da interpretação e manuseio dos resultados pelo engenheiro de produção, de forma a auxiliar a tomada de decisões.